Roma já havia enfrentado derrotas, já havia sido saqueada, já havia aprendido a reconstruir, mas nunca tinha enfrentado alguém como ele. No final do século III a.C., Roma acreditava estar no controle do Mediterrâneo. Suas legiões eram disciplinadas, seus aliados numerosos, sua confiança crescente. Foi então que uma notícia começou a se espalhar, primeiro como rumor, depois como confirmação. Um general cartaginês estava atravessando os Alpes, não por mar, não por rotas conhecidas, mas por montanhas geladas que poucos acreditavam ser possíveis de cruzar com um exército. E ele não vinha sozinho. Vinham soldados endurecidos por guerras anteriores, cavalaria africana, mercenários ibéricos e algo que parecia saído de uma lenda antiga: elefantes. Roma não estava preparada para aquilo, porque Aníbal não queria apenas vencer batalhas, ele queria quebrar a confiança romana. A estratégia era audaciosa demais para parecer real. Enquanto Roma esperava uma guerra convencional, ele trouxe a guerra para o território inimigo. E pela primeira vez desde o saque gaulês, o medo voltou a circular pelas ruas da cidade. Aníbal não cercava Roma, ele a cercava psicologicamente. E o que se seguiria nos anos seguintes colocaria a República à beira do colapso. Eu sou Richard Schultz, seu guia além dos fatos. E hoje vamos entender como um único homem fez Roma tremer e quase mudou o destino do mundo antigo. Quando Aníbal deixou a Península Ibérica, Roma acreditava saber exatamente como aquela guerra aconteceria. Frotas cruzariam o Mediterrâneo. Exércitos se encontrariam em campos abertos. Seria mais um conflito previsível entre duas potências. Mas Aníbal não pensava como Roma. Ele sabia que enfrentar as legiões em território controlado pelos romanos seria jogar segundo as regras do inimigo. E Roma era especialista em vencer guerras longas. Então, ele fez algo que ninguém esperava. Em vez de atravessar o mar, onde a marinha romana era superior, ele virou seu exército para o norte. Marchou pela Gália, negociou com tribos hostis, subornou algumas, enfrentou outras. E então, diante dele, erguiam-se os Alpes, montanhas imensas, cobertas de neve, escarpadas, traiçoeiras, quase intransponíveis. Para os romanos, aquela barreira natural era proteção suficiente. Nenhum exército organizado cruzaria aquilo com milhares de homens, cavalos e suprimentos. Muito menos com elefantes. Mas é justamente aí que a genialidade de Aníbal se revela. Ele não precisava chegar forte, precisava chegar inesperado. A travessia foi brutal. Nevascas repentinas, deslizamentos de terra, trilhas estreitas onde um passo em falso significava queda mortal. Soldados escorregavam no gelo, animais despencavam pelos penhascos, tribos montanhesas atacavam os flancos, aproveitando o terreno. O frio não matava apenas o corpo, esgotava o espírito. Aníbal perdeu uma parte significativa do seu exército nas montanhas. Perdeu homens experientes, perdeu suprimentos, perdeu tempo, mas não perdeu a decisão. Relatos antigos descrevem como ele próprio sofreu durante a travessia, adoecendo e perdendo parcialmente a visão de um dos olhos meses depois. Ele não era um comandante distante, ele atravessava junto. Quando finalmente desceu dos Alpes para o norte da Itália, o que restava não era o exército imponente que havia partido da Espanha. Era algo diferente. Era um exército sobrevivente, endurecido, ferido, mas incrivelmente motivado e, acima de tudo, inesperado. Roma jamais imaginou que um inimigo surgiria daquela direção. O primeiro impacto não foi militar, foi psicológico. Aliados romanos no norte começaram a hesitar. Algumas tribos gaulesas se juntaram a Aníbal. A confiança romana sofreu sua primeira rachadura. A guerra que Roma planejava lutar fora de casa agora estava acontecendo dentro do seu território. Aníbal não havia apenas cruzado uma montanha. Ele havia cruzado uma linha invisível. A linha entre guerra convencional e guerra psicológica. E o que viria a seguir provaria que a travessia dos Alpes não era o momento mais ousado da campanha.
era apenas o começo. Quando as notícias da travessia dos Alpes chegaram a Roma, o Senado reagiu como sempre reagia, com confiança. A República já havia enfrentado ameaças antes. Já havia lidado com invasões, traições e revoltas. Aníbal seria apenas mais um general estrangeiro a ser derrotado. Foi enviado ao norte o cônsul Tibério Semprônio Longo, jovem, ambicioso, impaciente por glória. E exatamente aí residia o erro. Aníbal compreendeu algo essencial sobre os romanos. Eles confiavam na disciplina das legiões, mas também confiavam demais na própria superioridade. O inverno já havia chegado quando os dois exércitos se encontraram próximos ao rio Trebia, no norte da Itália. O frio era cortante, o rio gelado, o terreno traiçoeiro. Aníbal escolheu não atacar imediatamente. Ele provocou. Enviou cavalaria leve para assediar o acampamento romano. Pequenos ataques, retiradas rápidas, incômodo constante. Semprônio mordeu a isca, sem permitir que suas tropas tomassem café da manhã, sem aquecimento adequado, sem planejamento cauteloso. Ordenou a travessia imediata do Trébia. Milhares de soldados romanos entraram na água gelada ainda antes do amanhecer. A corrente fria cortava como lâmina. Armaduras pesavam, corpos enrijeciam. Do outro lado, os cartagineses esperavam, alimentados, descansados, preparados. Aníbal havia mantido seus homens protegidos do frio, aquecidos junto às fogueiras. Ele sabia que o combate começaria antes mesmo da primeira espada se cruzar. Quando as legiões emergiram do rio, já estavam enfraquecidas. Mas o golpe decisivo ainda estava por vir. Durante a noite anterior, Aníbal escondera uma força de elite sob o comando de seu irmão Magão, atrás de uma vegetação próxima ao campo de batalha. Enquanto romanos e cartagineses colidiam frontalmente, aquela força oculta aguardava. O combate inicial foi brutal. A infantaria romana avançava com sua disciplina característica, escudos erguidos, formação sólida, mas o terreno favorecia a mobilidade cartaginesa. E então, no momento exato, Magão atacou por trás. A formação romana, já enfraquecida pelo frio, foi cercada. Cavalaria cartaginesa esmagou os flancos. Infantaria pressionou o centro e, de repente, a máquina disciplinada começou a quebrar. Não foi uma derrota rápida, foi uma desintegração gradual. O pânico voltou a aparecer. Milhares morreram às margens do rio que haviam cruzado horas antes. Alguns conseguiram romper o cerco e escapar para cidades próximas, mas a mensagem já estava clara. Aníbal não era apenas audacioso, era estrategicamente superior. Roma havia subestimado o inimigo e pagara por isso. Trebia não destruiu a República, mas fez algo talvez mais perigoso. Provou que as legiões podiam ser enganadas. Provou que a disciplina romana tinha limites. Provou que o medo estava justificado. E, em Roma, a confiança começou a se transformar em inquietação. Mas o que os romanos ainda não sabiam era que Trebia não havia sido o ponto alto da campanha de Aníbal. Era apenas o ensaio. Depois de Trebia, Roma ainda acreditava que aquilo fora um erro pontual. Um comandante impetuoso, um dia mal calculado, uma derrota explicável. A República enviou outro cônsul, Caio Flamínio. Diferente de Semprônio, Flamínio não era imprudente por ambição. Era confiante por convicção. Ele acreditava que Roma precisava agir com rapidez, que permitir a Aníbal liberdade de movimento na Itália era o verdadeiro perigo. Mas Aníbal já havia entendido algo essencial sobre seus adversários. Os romanos não sabiam lutar contra o invisível. Na primavera de 217 a.C., Aníbal avançou pela Etrúria, saqueando territórios aliados de Roma. Era uma provocação calculada. Ele não buscava apenas recursos, buscava reação. Flamínio não podia ignorar aquilo. A pressão política era enorme. Roma exigia resposta. O exército romano marchou em perseguição. Aníbal escolheu o campo de batalha com precisão cirúrgica. Às margens do lago Trasimeno, existia um estreito corredor natural entre a água e colinas densamente arborizadas.
Era um local que parecia seguro para avanço, mas perfeito para uma armadilha. Durante a noite, sob escuridão total, Aníbal posicionou suas tropas nas encostas. Infantaria pesada escondida nas colinas. Cavalaria posicionada para cortar retirada. Homens absolutamente imóveis, aguardando. Ao amanhecer, uma névoa espessa cobria o lago. Flamínio avançou. As legiões entraram no corredor sem perceber que estavam sendo observadas de todos os lados. Não houve discurso. Não houve formação preparada. A emboscada começou com um rugido. Trompas soaram das colinas. Gritos ecoaram na neblina. Homens desceram em avalanche. Os romanos não sabiam de onde vinha o ataque. Não conseguiam enxergar o inimigo. Não conseguiam organizar linha defensiva. Era combate em caos absoluto. A névoa não permitia coordenação. Os comandantes não conseguiam transmitir ordens. Unidades inteiras lutavam isoladas. Flamínio tentou reorganizar suas tropas, mas a confusão já havia tomado conta. Cercados entre o lago e as colinas, milhares de soldados ficaram presos. Alguns tentaram fugir pela água. Armaduras pesadas os puxaram para o fundo. Outros lutaram até serem esmagados. O próprio Flamínio foi morto no campo. A batalha não durou um dia inteiro. Durou o suficiente. Cerca de 15.000 romanos morreram. Foi uma das maiores emboscadas da história militar. Mas mais devastador do que as perdas foi o impacto psicológico. Roma não havia sido derrotada em campo aberto. Havia sido surpreendida, cercada, desorientada. Era como se a guerra tivesse mudado de forma. Aníbal não estava apenas vencendo batalhas. Ele estava ensinando Roma a sentir medo novamente. Nas ruas da cidade, rumores se espalharam rapidamente. 2 exércitos destruídos, 2 cônsules mortos ou humilhados. E o inimigo ainda estava solto na Itália. Pela primeira vez em décadas, o Senado fez algo extraordinário. Nomeou um ditador, não por ambição, mas por pânico. Roma estava começando a entender que não enfrentava apenas um general talentoso. Enfrentava um estrategista que sabia como transformar o terreno, o clima e a psicologia em armas. E ainda assim, o pior estava por vir, porque Aníbal ainda guardava sua obra-prima. Depois de Trebia, depois de Trasimeno, Roma tentou aprender. Nomeou Fábio Máximo como ditador, um homem que recusava batalhas abertas, que evitava confronto direto, que perseguia Aníbal sem se comprometer. Era uma estratégia prudente, mas Roma não era uma cidade paciente. A opinião pública chamava Fábio de covarde. O Senado exigia a ação. A honra romana não suportava recuar. Então, em 216 a.C., a República decidiu resolver o problema de uma vez. Reuniu o maior exército que já havia colocado em campo. Cerca de 80.000 homens. Uma força esmagadora para os padrões da época. Do outro lado, Aníbal tinha menos da metade disso. A lógica parecia simples. Força superior esmagaria inteligência estratégica. O encontro ocorreu próximo à pequena cidade de Canas, no sul da Itália. Era verão. O calor era sufocante. O vento levantava poeira do terreno seco. Os romanos posicionaram sua infantaria pesada no centro, densamente comprimida. Uma massa compacta de escudos e lanças. A ideia era avançar e romper o centro cartaginês com peso bruto. Aníbal fez algo aparentemente insano. Colocou suas tropas mais fracas no centro. Gauleses e ibéricos formando uma linha levemente convexa, projetada para frente. Nos flancos, posicionou sua elite, a infantaria africana, experiente e disciplinada. A batalha começou com violência imediata. A massa romana avançou como um ariete. O centro cartaginês recuava gradualmente, dobrando-se para dentro. Os romanos acreditaram que estavam vencendo. Avançaram ainda mais, mas aquela retirada era calculada. À medida que o centro cartaginês se dobrava, os flancos africanos giravam para dentro, como uma porta se fechando. Enquanto isso, a cavalaria cartaginesa esmagou os flancos romanos e, após dispersar a cavalaria inimiga, atacou por trás. O que parecia avanço transformou-se em aprisionamento. Os romanos estavam cercados, comprimidos, sem espaço para manobrar, sem ar, sem saída.
A formação densa que deveria garantir vitória tornou-se armadilha mortal. Durante horas, o massacre continuou. Não foi uma derrota rápida, foi uma asfixia coletiva. Estimativas antigas falam em 50 a 70 mil romanos mortos em um único dia. Cônsules, senadores, oficiais experientes. A elite militar da República foi aniquilada. Pouquíssimos escaparam. Canas não foi apenas uma vitória cartaginesa. Foi uma obra-prima tática. O primeiro grande exemplo documentado de dupla envolvência completa, um cerco perfeito em campo aberto. Mas o impacto mais profundo não foi militar, foi psicológico. Roma perdeu mais homens em um único dia do que muitas cidades possuíam em população total. Aliados começaram a desertar. Cidades italianas mudaram de lado. A confiança romana estava despedaçada. Em Roma, o pânico era palpável. Mulheres invadiram templos. Rituais antigos foram realizados. Sacrifícios foram feitos. Pela primeira vez, a pergunta deixou de ser estratégica. Passou a ser existencial. Roma sobreviveria? E então aconteceu algo que definiria a história. Aníbal não marchou imediatamente sobre a cidade. Ele não tinha máquinas de cerco suficientes. Não tinha reforços adequados. Roma teve tempo para fazer aquilo que a tornava diferente: reorganizar, recrutar adolescentes, convocar escravos, recusar negociações de paz. O Senado proibiu até mesmo mencionar a palavra derrota. Roma havia sido esmagada, mas não havia colapsado. E foi exatamente ali, nas cinzas de Canas, que se provou algo decisivo. Roma podia perder exércitos inteiros, mas não perdia a guerra. Depois de Canas, tudo indicava que Roma deveria cair. Nenhuma potência da antiguidade havia sobrevivido a uma derrota daquele tamanho. Exércitos inteiros haviam sido aniquilados, comandantes mortos, aliados desertando. Era o tipo de golpe que encerra guerras. Mas Roma não pediu paz, não enviou emissários a Aníbal, não negociou rendição, não reconheceu derrota. Fez algo muito mais perigoso. Continuou. O Senado reuniu-se em silêncio. As perdas foram contabilizadas. E então veio a decisão que surpreendeu até mesmo os próprios romanos. A guerra não acabaria ali. Meninos foram convocados. Homens idosos voltaram ao serviço. Escravos receberam promessa de liberdade em troca de armas. A República começou a reconstruir seu exército antes mesmo de enterrar seus mortos. Essa não era coragem cega, era método. Roma compreendeu algo que Aníbal talvez não tenha previsto completamente. Ela não lutava apenas com homens, lutava com estrutura. Enquanto Aníbal precisava vencer de forma decisiva para quebrar Roma, Roma precisava apenas não desaparecer. E para isso, adotou uma estratégia que antes havia sido criticada. Evitou confronto direto. Fábio Máximo, antes ridicularizado por sua prudência, tornou-se modelo. A guerra mudou de ritmo. Nada de batalhas grandiosas, nada de choques frontais. Ataques menores, cortes de suprimento, pressão constante. Aníbal ainda era invencível em campo aberto, mas estava isolado. Cartago não enviava reforços suficientes. Os aliados italianos de Roma, embora abalados, não se uniram em massa ao invasor como Aníbal esperava. Roma tinha algo que Cartago não tinha: profundidade. Mais população, mais recursos, mais aliados espalhados pelo território. Aníbal podia vencer batalhas, mas não conseguia substituir suas perdas com a mesma velocidade. Ano após ano, ele permaneceu na Itália, vitorioso, mas preso. Enquanto isso, Roma abriu outra frente. Levou a guerra para a Espanha, depois para o norte da África. Um jovem general começou a se destacar: Públio Cornélio Cipião. Diferente de seus predecessores, Cipião estudou Aníbal, aprendeu com suas táticas, adaptou suas formações. Roma deixou de apenas resistir, começou a pensar como seu inimigo. Em 204 a.C., Cipião levou a guerra diretamente para Cartago. Aníbal foi forçado a retornar à África para defender sua própria cidade. E, em 202 a.C., na Batalha de Zama, o impossível aconteceu. Aníbal foi derrotado.
não por superioridade esmagadora, mas por adaptação. Roma não venceu porque era mais brilhante. Venceu porque era mais persistente. Ela absorveu o impacto, aprendeu com a humilhação, reorganizou-se e recusou-se a aceitar o fim. A Segunda Guerra Púnica não provou apenas que Roma podia vencer. Provou algo mais profundo. Roma podia sobreviver ao que deveria tê-la destruído. E talvez essa tenha sido sua verdadeira arma. Não a espada, não o escudo, mas a decisão inabalável de continuar. Quando Aníbal foi derrotado em Zama, Roma não comemorou apenas uma vitória militar. Ela confirmou algo que vinha sendo construído desde Trebia, desde Trasimeno, desde Canas. Roma havia descoberto sua verdadeira força. Não era genialidade tática, não era superioridade individual, era persistência institucional. A Segunda Guerra Púnica transformou a República. Ela aprendeu a lutar guerras longas, aprendeu a operar em múltiplas frentes, aprendeu a absorver perdas sem desintegrar e, principalmente, aprendeu que podia enfrentar o pior cenário possível e continuar existindo. Depois de Cartago, o Mediterrâneo mudou de equilíbrio. Roma não era mais uma potência regional tentando sobreviver. Era a força dominante do Oeste. Poucos anos depois, derrotaria Macedônia, submeteria a Grécia, interviria na Ásia Menor. O mar que antes era disputado passou a ser chamado de Mare Nostrum, nosso mar. Mas essa transformação não nasceu da ambição pura, nasceu do trauma. Roma expandiu porque havia aprendido que deixar ameaças existirem era perigoso demais. Cada vitória posterior carregava a memória de Canas. Cada nova campanha carregava o eco de Trebia. Cada avanço territorial era uma resposta preventiva ao medo de um novo Aníbal. A persistência romana não era apenas resistência física, era uma recusa ideológica ao colapso. Roma ensinou ao mundo antigo algo simples e brutal. Não é o exército que nunca perde que se torna império. É o que nunca para. Mas há um detalhe inquietante nessa história. Persistência pode construir grandeza, mas também pode alimentar excesso. A mesma estrutura que permitiu a Roma sobreviver ao seu pior inimigo seria, séculos depois, a responsável por sustentar guerras constantes, expansão permanente e tensões internas que jamais cessariam. O medo que a fortaleceu nunca desapareceu completamente. Ele apenas mudou de forma. E foi assim que uma cidade quase destruída se tornou a potência dominante do Mediterrâneo. Não porque nunca caiu, mas porque sempre se levantou. Se você gosta de entender a história além das batalhas e dos nomes famosos, se quer enxergar o que realmente moveu civilizações inteiras, deixe seu like, inscreva-se no canal e me diga nos comentários: Roma venceu por estratégia ou por se recusar a aceitar o fim? A história não é feita apenas por quem ataca, é feita por quem continua. Nos vemos no próximo episódio.